Muitas culturas antigas gostavam de construir muros com o objetivo de defender seus reinos ou impérios contra invasores estrangeiros. O exemplo mais impressionante é provavelmente a Muralha da China, que, na verdade, é uma série de diferentes muros que foram construídos ao longo de várias etapas dos reinos e impérios chineses. As partes mais antigas foram construídas já no século V a.C., enquanto as partes mais recentes foram construídas até o início, a meados do século XVII d.C. Mas existem muitos outros exemplos de longas muralhas de fortificação. Os sumérios já construíram uma muralha de 100 milhas de comprimento no século 21 a.C., 4.000 anos atrás. Até os persas construíram uma muralha no século V depois de Cristo que se estendia por mais de 193,1 quilômetros ou 200 quilômetros, conhecida como a Grande Muralha de Gorgon. Certamente existem muitos outros exemplos de impressionantes muralhas de fortificação da antiguidade, mas listá-los todos exigiria um vídeo completo. E assim, não é de se admirar que os romanos também gostavam muito de construir grandes muralhas. Algumas das mais famosas são provavelmente a Muralha de Adriano, no norte da Grã-Bretanha, construída por ordens do imperador Adriano a partir de 122 d.C. E há também a menos conhecida Muralha Antonina, iniciada por ordens do imperador Antonino em 142 d.C. Então, há também o Limes Romano na atual Alemanha sudoeste, que, estritamente falando, não era uma muralha, mas uma série de valas, rampas, seções de muralha, torres de vigia e fortes legionários, estendendo-se por cerca de 180 quilômetros. E, claro, os romanos construíram muralhas de cidade muito impressionantes, como as imponentes muralhas aurelianas de Roma, que ainda estão de pé em muitas partes da cidade até hoje. E, claro, as quase inexpugnáveis muralhas teodosianas de Constantinopla, que transformaram Constantinopla em um incrível baluarte de uma cidade, permitindo que fosse defendida com sucesso contra muitos invasores. Mas uma fortificação romana, uma muralha que foi quase completamente esquecida, é a Muralha Anastasiana. Se você acontecer de estar na Turquia e dirigir cerca de 65 quilômetros ou 40 milhas a oeste de Istambul, então você encontrará, especialmente em direção à costa do Mar Negro, remanescentes bastante bem preservados de uma muralha que deve ter sido bastante impressionante em seu auge. Em seu auge, essa muralha ostentava um comprimento total de 56 quilômetros ou 35 milhas, tinha uma espessura de 3 metros e 3 décimos ou 11 pés e uma altura média de 5 metros ou 16 pés. Para colocar isso em perspectiva, isso era cerca de metade do comprimento da Muralha de Adriano, mas era 1 metro ou 3 pés mais espessa e mais de 1 metro ou 3 pés mais alta que a Muralha de Adriano. De acordo com Procópios, levava 2 dias para viajar de uma extremidade da muralha Anastasiana até a outra. No topo havia uma passarela contínua equipada com ameias em ambos os lados, servindo como parapeitos. Na frente da muralha, uma vala foi cavada do lado inimigo como um obstáculo para as forças que se aproximavam. Como as antigas muralhas da cidade de Constantinopla, a muralha tinha torres colocadas em intervalos regulares, e essas torres tinham base retangular ou pentagonal. A própria estrutura foi construída com camadas regularmente dispostas de tijolos e pedras. Pequenas fortalezas foram espaçadas a cada 3,5 quilômetros ao longo de toda a muralha e abrigavam as unidades de guarda. No setor central da muralha, havia também uma grande fortaleza medindo 250 por 300 metros. Então, estamos falando de uma muralha de fortificação bastante formidável que poderia rivalizar até mesmo com as mais impressionantes paredes que os romanos construíram em seu auge, e agora para algo diferente. Mas quando essa parede foi construída? Bem, como o nome indica, provavelmente durante o reinado do imperador Anastásios I. Alguns até acreditam que seções da parede podem ter sido construídas antes disso, na Vita de São Daniel, o Estilita, do tempo do imperador Léo I,
bem como em um fragmento da obra histórica do historiador Malchus, do final do século V. Também é mencionado um longo muro. No entanto, na antiguidade, várias dessas estruturas existiam muito antes, como a famosa muralha defensiva das instalações portuárias de Atenas em Pireu e Faleron. A península de Galípoli era protegida do continente por uma muralha defensiva, conhecida como a Muralha de Chersonesus, que já foi construída no final do século VI a.C. sob Miltíades, o Velho. É provável que as referências na Vita de Daniel e por Malchus se refiram a essa estrutura previamente existente. Constantinopla foi atacada e sitiada várias vezes no século V, mas as muralhas externas não foram mencionadas por fontes contemporâneas. A situação era diferente por volta do ano 500, quando a muralha de Anastácio desempenhou repetidamente um papel crucial nos relatos dos cronistas. Investigações arqueológicas demonstraram claramente que esta muralha remonta ao tempo de Anastácio. Anastácio dissolveu a diocese da Trácia e colocou a área entre a muralha e Constantinopla sob a autoridade de 2 vicarii, oficiais da administração civil que eram subordinados ao praefectus do Praetório Orientis. No entanto, a divisão de supervisão entre os 2 vicarii não se mostrou bem sucedida a longo prazo, pois em 535 Justiniano estabeleceu o cargo de um pretor justiniano na Trácia, terminando novamente o cargo dos 2 vicarii, pouco tempo depois de ter sido estabelecido por Anastácio. Além disso, algumas fortalezas e cidades na costa do Mar Negro e no Baixo Danúbio foram reconstruídas ou reforçadas, como mencionado por Procópios de Cesareia em seu trabalho em edifícios. Devido ao seu comprimento extraordinário, era, segundo Procópios, muito difícil guarnecer todo o comprimento do muro. Por isso, em sua obra, ele elogiou o imperador Justiniano por ter fortalecido as forças de guarda. No entanto, os proto-búlgaros e Kutrigors conseguiram superá-lo sem muito esforço em 540 e 559, respectivamente, já que o império sofria de uma escassez crônica de soldados treinados, especialmente após a praga justiniana de 541, e nos anos seguintes, e além disso, um terremoto em 557 havia causado danos significativos à parede. Apesar da aparente pressa em sua construção, a execução do muro atende aos padrões de qualidade usuais para fortificações romanas do final da Antiguidade, como evidenciado pelo lado interno, que havia sido fabricado por blocos de pedra retangulares muito uniformes. Em 558, foi graças à habilidade estratégica magistral de Flávius Belisarius que o imperador foi poupado de uma derrota catastrófica quando, em seu último ato oficial como general, ele salvou a cidade de Constantinopla de uma invasão Kutrigur. Mas, infelizmente, nesta invasão Kutrigur, o muro anastasiano provou não ser extremamente eficaz, porque, como mencionado, ele havia sido danificado por terremotos em 557. Então, após isso, Justiniano viajou pessoalmente para Selumbria, uma cidade diretamente no extremo sul do muro anastasiano, para supervisionar a reconstrução do longo muro ele mesmo. Isso indica que o muro tinha grande importância para ele, pois o imperador era conhecido por raramente deixar Constantinopla. Mais tarde, de 577 a 619, os ataques dos ávaros e eslavos ao muro foram repetidamente repelidos. E no último vídeo, eu falei sobre como os excubitors, sob o imperador Maurice, defenderam heroicamente o muro contra os ávaros em 598. No entanto, em 626, o muro foi invadido pelos ávaros, pois quase todo o exército romano oriental, sob o imperador Heráclius, estava em campanha contra os persas. Isso foi realmente um momento infeliz, e podemos supor que naquele ano o muro estava minimamente defendido com muito poucos guardas estacionados lá. Os ávaros então prosseguiram e cercaram Constantinopla, mas foram finalmente repelidos com a mobilização de todas as forças disponíveis.
Embora a muralha de Anastácio tenha sido mencionada repetidamente em fontes posteriores e aparentemente continuou a ser mantida, parece ter desempenhado um pequeno papel na defesa da capital nas décadas seguintes. Assim, no fim do século VII, ela foi finalmente abandonada, pois provou ser muito ineficaz no geral, e devido aos recursos cada vez mais escassos do Império, nenhum pessoal ou fundos puderam ser alocados para a sua manutenção. Então, após o século VIII, o muro foi cada vez mais usado como uma pedreira pela população ao redor, o que acelerou significativamente a sua decadência. Então, este muro também, como todos os outros grandes muros que foram construídos ao longo da história humana, acabou por se mostrar ineficaz em repelir decisivamente ataques vindos ao longo de muitos séculos. Pois assim que os impérios que construíram esses muros enfrentaram problemas em outros lugares, manter e cuidar desses muros se tornou cada vez mais difícil, e assim, invasores estrangeiros foram finalmente capazes de invadi-los em algum momento. E ainda assim, o Muro de Anastácio permanece até hoje como um testemunho do poder e engenhosidade dos romanos do Oriente e suas impressionantes habilidades defensivas, rivalizando em sua escala e precisão. Até mesmo as obras de construção dos antigos romanos séculos antes deles. Para saber mais sobre os Excubitors e sua luta para defender a muralha de Anastácio, assista ao vídeo no canto superior direito. Para entender por que o Império Romano do Oriente durou mais que o do Ocidente, assista ao outro vídeo no canto inferior direito. Agradeço novamente aos amigos da História Romana. Gratias tibiago e bene valete.